Pessoal, bom dia. Bom dia. Acho que agora deu certo. Pessoal, bom dia. Iniciando então a nossa monitoria, a última antes da revisão para a prova integrada, que deveria ter sido no sábado, dia 9, mas eu tive um imprevisto, então vou fazer a revisãozinha com vocês hoje e no próximo sábado, dia 16, sem falta, às 14 horas, vamos fazer a revisão para a prova integrada. Hoje, o foco da nossa revisão são os 3 últimos crimes contra a vida: infanticídio, aborto e participação em suicídio. Eu já dei uma passada rápida sobre esses crimes lá antes da primeira prova, mas foram só linhas gerais para vocês conseguirem responder eventuais questões, mas eu não me aprofundei. Hoje vou dar uma enfatizada maior, especialmente na participação em suicídio, que eu não tinha dito quase nada. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana, podem falar comigo, mandar um e-mail, me procurar na faculdade. E no sábado vamos fazer nossa revisão para a prova integrada. Então, iniciando, o primeiro crime que a gente vai relembrar, rememorar, é o infanticídio, previsto no 123 do Código Penal, cuja objetividade jurídica é a vida humana extrauterina. Então, é um crime que tutela o bem jurídico vida e vida a partir do início do parto até o momento em que se configura a morte cerebral. Todo esse período da vida de um ser humano, do início do parto até a morte cerebral comprovada, é o que a gente vai chamar de vida para efeitos de direito penal. Em segundo lugar, o sujeito ativo, aqui, é próprio, é um crime próprio. Próprio de quem? Da mãe. Não apenas a mãe, mas a mãe em recente estado puerperal. Estado puerperal esse que vai ser atestado por meio de perícia. Então, se houver uma suspeita ou se ficar comprovado um infanticídio, vai haver uma perícia para entender se aquela mãe estava ainda sob influência do estado puerperal, estava ainda sob influência dos hormônios pós-parto. E esse estado puerperal, muita gente diz muita coisa, mas só uma perícia mesmo é capaz de determinar por quanto tempo essa mulher ainda vai ficar sob o efeito dessa condição. Podem ser semanas, podem ser meses, pode ser até a criança completar 1 ano, enfim, varia muito de acordo com cada pessoa. Em relação ao sujeito ativo, é possível o concurso de pessoas, ou seja, a figura do autor e do coautor. E quem presta auxílio à prática do crime vai responder também por infanticídio, conforme a regra do artigo 30 do Código Penal, que vocês já estudaram na parte geral, que diz respeito à comunicabilidade das elementares. Então, vez que fica comprovado que essa mãe teve um auxílio de alguém, do pai, por exemplo, da criança, de algum familiar, enfim, de alguma terceira pessoa, essa terceira pessoa também vai responder por infanticídio, pois as elementares desse crime vão se comunicar para todas as pessoas que incorrerem na prática. Então, no caso concreto, se foi a mãe e o pai, por exemplo, a mãe responde por infanticídio e o pai também, ele não vai responder por homicídio ou por uma figura abrandada, não, ele vai responder também pelas mesmas elementares da mãe, em vista dessa regra da comunicabilidade. Quanto ao sujeito passivo, por sua vez, é o recém-nascido, que a gente vai chamar de neonato. Tanto a mãe quanto o sujeito passivo, né, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, eles têm características próprias, eles são próprios. No sujeito ativo é a mãe, e sob a influência do estado puerperal, que vai ser testado por perícia, e o sujeito passivo, a vítima, é o recém-nascido. E o recém-nascido também vai ter que ser atestado quantos dias, quanto tempo de vida aquela criança tinha quando ela foi vítima do infanticídio ou da tentativa do infanticídio. Porque tem um conceito médico para caracterizar uma criança recém-nascida e depois um bebê, que ainda é um bebê, mas não é mais um recém-nascido. Tem um período específico. Então, ambas as situações, tanto da mãe quanto da criança, têm que ser atestadas por perícia. No que se refere ao elemento temporal, para a caracterização do delito, ele deve ser cometido durante o parto ou logo após. E esse logo após se refere justamente à duração do estado puerperal.
Então, enquanto durar o puerpério, é o que a gente vai entender como logo após o parto, para fins de caracterizar o crime de infanticídio. Então, durante o parto é tranquilo, né? Do momento em que estoura a bolsa até o momento em que a criança efetivamente nasce. Do nascimento, a partir do nascimento, é que a gente vai entender por quanto tempo dura o puerpério, para daí a gente enquadrar esse período como logo após o parto. Consumação se dá com a morte do recém-nascido, ou seja, é crime material, depende do resultado, sendo admitida a figura da tentativa. O elemento subjetivo aqui é o dolo, sempre. Não admite forma culposa, justamente porque a culpa aqui caracterizaria um homicídio culposo e não um infanticídio. Porque o infanticídio pressupõe a intenção deliberada da mãe em recente estado puerperal de acabar com a vida daquele recém-nascido. Então, qualquer outra situação que saia disso, é uma situação, por exemplo, em que ela acaba com a vida do recém-nascido, não por culpa, mas por imprudência, por negligência, por imperícia, por qualquer das modalidades da culpa, já não caracterizaria o infanticídio, mas sim o homicídio culposo. Por exemplo, ela, sei lá, uma mãe, primeiro filho, não está acostumada a carregar uma criança, deixa a criança cair no chão, deixa a criança bater a cabeça. Tem uma negligência, mas não é proposital. Então, não há como caracterizar, nesse caso, o infanticídio, ficando registrada a prática do homicídio culposo. Então, aqui o elemento subjetivo sempre vai ser o dolo. E quanto ao tipo objetivo, admite ação e omissão. A ação, né, conduta comissiva, é fazer algo para obter o resultado. Nesse caso, o resultado é a morte do recém-nascido. E a omissão é deixar de fazer algo que deveria para assim conseguir o resultado. Por exemplo, uma mãe que deixa de amamentar o filho e não conta para ninguém que ela está deixando de amamentar o filho, deixa a criança pouco a pouco ir morrendo de fome. Ela se omite do dever legal de cuidar daquela criança, né, deixando ela com fome, e se omite numa situação em que ela podia. Então, a regrinha que vocês também já estudaram do artigo 13, parágrafo 2º. Devia e podia, mas se omite. Nesse caso é que a omissão é penalmente relevante. Então, ela tinha a obrigação legal de alimentar a criança, podia, porque isso não ia lhe oferecer risco de vida, risco à sua integridade física, mas ela se omite propositalmente, deliberadamente, deixando a criança pouco a pouco morrer de inanição. Nesse caso, essa omissão dela é penalmente relevante e vai ficar caracterizado o infanticídio. Quanto ao infanticídio, eram esses pontos que eu queria revisar mesmo, são muito parecidos com os pontos que eu já havia revisado na outra live, porque o infanticídio é um crime que ele não fica muito caracterizado no contexto fático, assim, a gente não vê muitos casos de infanticídio caracterizado, e ele não tem muitas coisas mais para aprofundar. É basicamente isso, porque ele é um crime muito específico, tanto em relação à mãe, né, tanto em relação ao agente, que é a mãe puérpera, quanto em relação ao sujeito passivo, que é o recém-nascido. Então, é um crime que a gente não vê com tanta frequência na prática, e ele não tem muitos detalhes assim a serem esmiuçados. Então, vou passar adiante, porque basicamente é isso que vocês precisam do infanticídio para irem bem, tanto na prova integrada quanto na prova da matéria mesmo. Quanto ao aborto, crime de aborto, está previsto em 3 figuras típicas: a do 124 do Código Penal, que trata do aborto provocado pela gestante em si mesma ou consentido por ela, quando ela consente que terceiro pratique o aborto nela. A segunda figura é a do 125 do Código Penal, que punibiliza o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, então é um aborto forçado na gestante. E o 126, por sua vez, pune o aborto provocado por um terceiro com o consentimento da gestante. Então percebam que o 126 caminha de mãos dadas com o 124, porque o 124 ele pune o autoaborto e o aborto autorizado pela gestante, quando a gestante autoriza que terceiro faça esse aborto nela. E o 126 vai punir a conduta do terceiro que pratica o aborto na gestante com o consentimento da gestante. Então, ambos caminham de mãos dadas. O crime do artigo 124 é próprio da gestante, já os dos artigos 125 e 126 podem ser praticados por qualquer pessoa. São os chamados crimes comuns. E o sujeito passivo aqui é sempre o feto. Feto é
a criança em estado intrauterino, né, dentro do útero, até o início do trabalho de parto. Isso é que a gente vai considerar feto. A consumação no crime de aborto vai se dar com a morte do feto, sendo possível a tentativa. Então, de forma semelhante ao infanticídio, aqui é um crime material, depende da morte do sujeito passivo. No infanticídio, o sujeito passivo é o neonato, recém-nascido. Aqui, o sujeito passivo é o feto, pois esse crime tutela a vida humana intrauterina, antes do nascimento. E também é possível a figura da tentativa. Só um minutinho. É válido destacar também que o sujeito passivo geral é o feto, nos 3 crimes. Mas no crime do 125, o sujeito passivo é tanto o feto quanto a gestante, porque no 125 é um aborto forçado na gestante. Terceiro, que sem o consentimento dela, lhe provoca um aborto. Então aqui ela está sendo vítima de uma dupla violência, porque ela está tendo o seu direito de escolha sobre o próprio corpo violado, né? Desrespeitado completamente, e além disso está tendo o seu filho retirado de si sem a sua autorização. Então, nos 3 crimes, o feto vai ser o sujeito passivo, mas no 125, além do feto, nós temos a gestante figurando como sujeito passivo, como vítima do crime de aborto também. Quanto ao tipo objetivo, admite também, como no infanticídio, por isso eu nem coloquei os tópicos, porque eles são muito parecidos, como no infanticídio, aqui vai admitir tanto a ação quanto a omissão, a forma comissiva na figura do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que são os 3 casos em que a omissão é penalmente relevante. Então, conduta comissiva, ou seja, fazer algo, seja a gestante, ou seja, terceiro, que leve a um aborto na gestante, fazer algo para isso é punido, e deixar de fazer algo e esse deixar de fazer levar a um aborto, por exemplo, a gestante que propositalmente não faz um pré-natal, não acompanha pensando num caso de uma gestante que tem condições para isso, que eu sei que o nosso país é muito desigual, tem gestantes que, enfim, não têm condições de ter um acompanhamento de saúde, mas pensando numa gestante que propositalmente deixa de tomar os cuidados médicos necessários, deixa de tomar alguma medida que ela sabia que seria necessária para evitar um aborto. Então, essa omissão também vai ser penalmente relevante para caracterizar o crime. Quanto ao tipo subjetivo, como no infanticídio, vai ser o dolo, apenas o dolo, não há forma culposa do crime de aborto, e nem tem como haver, porque a forma culposa pressupõe que não havia a intenção de findar a vida daquele feto. Então, a forma culposa é simplesmente um sofrimento para aquela mãe. É uma mãe que, de maneira nenhuma, queria acabar com a vida do feto, mas por motivos X ou Y, acabou ocorrendo o aborto e ela perde a criança. Então, não tem como punir de forma culposa, porque o aborto vai pressupor a intenção deliberada de acabar com a vida do feto. O que é interessante aqui no tipo subjetivo é que se outra pessoa, nos casos dos artigos 125 e 126, se outra pessoa provoca o aborto na gestante com culpa, de forma culposa, por exemplo, alguém sem querer derruba a gestante da escada e ela perde a criança, por exemplo. Não foi a intenção deliberada nem da gestante nem do terceiro acabar com a vida daquele feto, mas isso aconteceu. E quanto a isso, para a gestante vai ser fato atípico, evidentemente, ela é a vítima, e para o terceiro, que de forma culposa derrubou ela da escada, isso vai ser caracterizado como lesão corporal culposa. Lesão corporal, sim, tem uma figura culposa, mas aqui é a lesão corporal do artigo 129, não o crime de aborto numa figura culposa, que isso não existe. Quanto à consumação, é crime material, novamente, se consuma com a morte do feto e a tentativa é possível. Aqui admite-se a figura do crime impossível, que vai acontecer por impropriedade absoluta do objeto, por exemplo, quando o feto já está morto dentro do útero ou quando a gestante nem está grávida, ou então por impropriedade,
por ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, quando a ferramenta que a gestante usa para tentar provocar o aborto, ou que terceiro usa para tentar provocar o aborto nela, é sabidamente ineficaz. Por exemplo, tomar chá de camomila para provocar um aborto. Se sabe que isso não é eficaz para esse fim. Então, quando há impropriedade absoluta do objeto, a exemplo do feto que já está morto no útero, ou ineficácia absoluta do meio utilizado, por exemplo, quando a gestante tenta abortar tomando chá de camomila, água com farinha, enfim, meios sabidamente ineficazes, nesse caso vai ficar caracterizado o crime impossível, que consta do 17 do Código Penal, que vocês também estudaram na parte geral, que vai excluir a ilicitude. Além disso, temos outras 3 causas de exclusão da ilicitude que constam do 128 do Código Penal, que é o artigo subsequente a esses 3 que configuram o crime de aborto. A primeira causa é o aborto necessário, ou também chamado de aborto terapêutico, que é o aborto feito pelo médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Nesse caso do aborto terapêutico, ele não requer autorização judicial, mas tem que ficar caracterizado um perigo atual ou iminente para a vida da gestante. Tem que ser, tipo, se não fizer agora, a gestante vai morrer agora. Vai morrer agora, vai morrer daqui 24 horas, enfim. Tem que ser um perigo atual ou iminente para a vida da gestante, e por esse perigo ser atual ou iminente, esse tipo de aborto não requer autorização judicial. Em segundo lugar, o aborto em caso de gravidez resultante de estupro, que é o chamado aborto sentimental ou humanitário. Pressupõe um prévio consentimento da gestante, e se ela autorizar, não tem crime. Por quê? Porque já é uma situação muito delicada, uma gravidez resultante de um abuso. E seria um duplo abuso se essa gestante não tivesse a sua vontade respeitada na hora de decidir quanto a fazer ou não esse aborto. Então, porque ela pode querer ficar com o filho, por exemplo. E isso não pode de maneira nenhuma ser atravessado pela equipe médica, pelo sistema de saúde. Se ela quiser ficar com esse filho, ela pode, ela tem todo o direito. Mas se ela não quiser também e autorizar por escrito, esse aborto vai ser realizado e isso vai excluir a ilicitude dela e da equipe médica de quem fez o aborto. A autorização judicial aqui, ela não é requisito essencial, obrigatório, mas é muito comum que nesse caso específico de gravidez resultante de abuso, as equipes médicas, os hospitais obtenham uma liminar, uma autorização judicial prévia para garantir a sua proteção jurídica, para se resguardar em caso de futuramente serem acionados na justiça quanto ao caso, enfim. Então, não é requisito obrigatório, mas é bastante comum que aconteça a autorização judicial prévia nessa segunda causa de exclusão da ilicitude. E, por fim, é uma hipótese extrajudicial, mas já consolidada na jurisprudência, bastante utilizada, que é a hipótese de aborto realizado em caso de feto anencefalo, que é o feto que não tem atividade cerebral, que assim que ele nascer, ele vai morrer porque ele não tem como viver de forma independente da mãe. Então, para evitar sofrimento para essa mãe, que já sabe que o filho vai morrer, tipo, ele tá vivo porque ele tá ligado a ela. A partir do momento que ele nascer, ele não vai sobreviver. Para evitar frustrações, evitar sofrimentos, enfim, para evitar até um possível risco de saúde para essa mãe, a lei não exige que a gestante prossiga com essa gravidez que é sabidamente frustrada. Então, só que não é assim, o feto não tem atividade cerebral e ponto, não é um achismo. São feitos exames, né? Essa gestante é acompanhada por uma equipe médica, são feitos testes para realmente comprovar que essa criança não tem atividade cerebral, que ela não vai sobreviver fora do útero. E quando isso fica atestado cientificamente, né, por médicos, aí sim fica autorizada a ocorrência do aborto enquadrado nessa hipótese extrajudicial. Nas 3 hipóteses, no entanto, é importante ressaltar que o aborto ele vai ter que ser realizado por um médico, por uma equipe médica, um hospital, com todo o paramento, com todo o aparato necessário para não arriscar ainda mais a vida, a integridade física e mental dessa gestante. Qualquer uma dessas hipóteses que aconteça fora de um ambiente hospitalar, fora de um ambiente médico, aí não vai excluir a ilicitude, especialmente do terceiro que está realizando o aborto na gestante. Então, é importante frisar que
que o aborto, nesses 3 casos de exclusão da ilicitude, apesar de ser excluído da ilicitude, ele tem que ser realizado no ambiente hospitalar. Por fim, para encerrar a nossa monitoria, quero fazer uma revisão sobre a participação em suicídio e automutilação com vocês. Já tinha dado uma linha geral naquela live que a gente fez antes da primeira prova, mas agora eu vou pontuar algumas coisas, fiz até algumas tabelinhas aqui para vocês. Depois esse material vai ser encaminhado nos grupos e eu espero que ajude vocês a estudarem tanto para a prova integrada quanto para a prova comum e também para revisar os conteúdos, enfim. Eu espero realmente que o material auxilie vocês. Quanto à participação em suicídio, vai ser dividida em 3 condutas. Eu vou falar só participação em suicídio, mas toda vez que eu disser isso, leiam participação em suicídio ou automutilação. Tudo que eu disser para participação em suicídio vale também para automutilação, absolutamente tudo. A participação em suicídio vai ser dividida em 3 condutas. A indução, que é plantar a ideia suicida na cabeça de alguém. Então, essa pessoa não pensava em suicídio, em autolesão, mas eu planto a ideia na cabeça da pessoa. Tem a segunda figura, que é a instigação, que é reforçar uma ideia que já existe. A pessoa já tem ideações suicidas e eu fico reforçando isso, incentivando. E, por fim, a prestação de auxílio, que é uma forma de participação material. Fornecer ferramentas para a consumação do ato, fornecer instrumentos para a pessoa se matar ou se machucar. Por mais que o suicídio e a automutilação sejam contrários à vida, ou seja, são atos antijurídicos, essas condutas não se enquadram como fatos típicos nem culpáveis. Por quê? Por uma questão de política criminal. Primeiro que a culpabilidade ela nem poderia ser aplicada ao suicídio porque simplesmente a vítima morre, né? Então, já não faria sentido mesmo. Mas é mais do que por essa questão lógica, que é óbvia, é por uma questão de política criminal. Porque o legislador, quando elaborou esse tipo penal, ele percebeu, e aqui percebeu de forma muito correta, a gente tem que ressaltar, que pessoas que cometem suicídio ou que praticam automutilação, elas precisam, antes de tudo, de ajuda, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, talvez, não de punição. Essas pessoas não precisam ser condenadas, mal olhadas pela sociedade. Elas precisam ser ajudadas, porque se elas estão tentando se matar, se machucar, motivo tem. E por que que a gente, enquanto sociedade, deixou isso chegar a esse ponto, essa situação chegar nesse nível? Então, é importante ressaltar isso, que não é só por uma questão lógica, por uma questão de, porque a vítima morreu, é por isso que ela não tem como ser culpabilizada. É por isso, sim, mas é especialmente pelo fato de que o legislador percebeu que, mais do que punição, essas pessoas precisam ser ajudadas. Quanto à prática, a participação em suicídio ou em automutilação pode se dar por ação ou por omissão, sendo essa última conduta, né, a conduta omissiva, ocorrida quando o omitente devia e podia agir para evitar o suicídio ou a automutilação. É a mesma história do infanticídio, a mesma história do aborto, a omissão penalmente relevante que consta do parágrafo 2º do artigo 13, quando a gente devia e podia agir para evitar o resultado, mas se omite. Essa omissão, nesse caso, nesse cenário, é penalmente relevante para a caracterização do crime. O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, crime comum. O sujeito passivo é qualquer pessoa também, mas se for vulnerável, as penas mudam, e depois eu vou explicar por quê quando eu for mostrar as tabelinhas para vocês. A consumação se dá com a mera prática da indução, instigação ou prestação de auxílio.
Aqui não depende da ocorrência do resultado, então é o que a gente vai chamar de crime formal. Lembrando que crime material é aquele que precisa da ocorrência do resultado. Crime material, Crime formal é aquele que independe da ocorrência do resultado. Pode ou não ocorrer um resultado. E o crime de mera conduta é aquele que não tem um resultado. Acredito que vocês, não sei se vocês já viram algum exemplo de crime de mera conduta, mas existe essa classificação e não são poucos os crimes que a conduta em si já é o crime, não existe um resultado. Essa é a diferença entre o crime formal e o crime de mera conduta. No crime formal, pode até existir um resultado, mas ele não é conditio sine qua non para a caracterização do crime. Já no crime de mera conduta, a conduta em si é o crime e não tem um resultado posterior. Enfim, apenas um parênteses para dizer para vocês que basta a prática da participação moral, ou seja, da indução ou instigação, ou da participação material, que é a prestação de auxílio, para caracterizar o crime. A tentativa é possível em tese, mas muito rara na prática. Nossa, muito rara, muito rara. Porque como é um crime formal, ou seja, basta a conduta para caracterizar o crime, para caracterizar uma tentativa, vai ter que ser caracterizado, vai ter que ficar demonstrado que a pessoa tentou praticar uma das condutas, seja moral, seja participação material, que a pessoa tentou praticar uma das condutas e não conseguiu por um fator externo. Então, porque o que é tentativa? Início de execução, não consumação por vontade, por circunstância alheia à vontade do agente. Então, percebe que isso aqui é difícil na prática, não é simples caracterizar que a pessoa estava tentando instigar, induzir ou ajudar alguém a praticar suicídio ou automutilação e não conseguiu por um fator externo. Isso aqui não é tão simples. Por exemplo, sei lá, uma pessoa X sabe que o melhor amigo está querendo se matar, compra uma arma para dar de presente para ele, daí quando vai entregar é assaltado e roubam a arma, por exemplo. Mas isso, nossa, isso tem que ficar muito demonstrado, que ele comprou a arma para dar de presente e dá de presente sabendo que o amigo já tinha ideações suicidas, que ele foi assaltado e a arma foi roubada, ou seja, que foi uma circunstância alheia que impediu ele de entregar a arma. Então percebem que não é simples caracterizar esse delito. Não é uma coisa corriqueira. Caracterizar esse delito não, caracterizar a tentativa. Porque o crime consumado ele é bastante comum, infelizmente, especialmente nas redes sociais, a figura da indução e da instigação. Agora, a tentativa, ela não é tão simples assim. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo, sempre, é acompanhado de seriedade e direcionado a uma pessoa específica. Por quê? Quando vocês forem ler no livro, tanto seja no livro de doutrina aprofundada, seja no esquematizado, vocês vão ver um capítulo sobre isso. Um quadrinho, um parágrafo sobre isso. Quando eu incentivo, quando eu induzo, instigo ou ajudo alguém a praticar suicídio ou automutilação, isso tem que ser direcionado a uma pessoa específica. Isso não pode ser direcionado a um grupo de pessoas. Por que tal grupo não se mata? Por que tal grupo não se joga da ponte? Entendeu? Tipo, não pode ser uma coisa geral. Tem que ser uma coisa direcionada para uma pessoa específica e tem que ser acompanhado de seriedade. Tem que ficar caracterizado, no caso concreto, que a pessoa estava falando sério. Estava realmente tentando plantar uma ideação suicida ou incentivar uma ideação suicida que já existia na cabeça daquela vítima. Por quê? É um crime muito sério. O resultado desse crime é muito sério. É uma pessoa tirando a própria vida. Então, isso tem que ser recoberto, além de ter dolo, evidentemente, porque não existe forma culposa para esse crime, mas o dolo ele tem que estar recoberto de seriedade. Tem que ficar comprovado que a pessoa estava realmente tentando fazer isso, realmente tentando levar alguém a se matar. Porque qualquer coisa diferente disso, quando ficar caracterizado uma brincadeira, tudo é óbvio, vão ter as suas implicações, mas não vai fazer, se for uma brincadeira, por exemplo, ou se for direcionado a uma pessoa específica, ou se estava num contexto em que não tem como dizer para quem que estava sendo direcionado isso, na pessoa, o agente não vai incorrer na participação em suicídio ou automutilação, entendem? Então, além do dolo, é necessária a seriedade e o direcionamento a uma pessoa específica.
Aqui eu fiz para vocês 3 tabelinhas que eu acho que vai ajudar mais do que se eu só ficasse falando. Então eu fiz uma tabelinha com as penas para esse crime, uma tabelinha explicando quem são as pessoas vulneráveis e uma tabelinha das causas de aumento de pena. Quanto às penas, a pena da participação em suicídio depende muito do resultado da conduta do agente. Então, lembra que eu falei que é crime formal, basta a conduta para caracterizar o crime, certo? Certo. Basta a conduta para estar caracterizado o crime. Só que a pena, o quantum da pena depende do que aconteceu com essa vítima. Então, se o resultado foi a vítima, por exemplo, uma vítima X, ela foi induzida ou instigada a praticar suicídio, ou então prestaram auxílio, né? Deram um revólver, deram uma faca, deram alguma coisa para ela conseguir tirar a própria vida. Se ela nem fez nada consigo mesma, ou se resultou em lesão corporal leve, vai ser aplicada ao agente a pena do caput, que é reclusão de 6 meses a 2 anos. Se essa vítima fez efetivamente alguma coisa consigo mesma e isso resultou em lesão corporal grave ou gravíssima, vai incorrer o agente na pena do parágrafo 1º, reclusão de 1 a 3 anos. E se da indução, instigação ou participação em suicídio, né, prestação de auxílio, isso levou à morte efetiva daquela vítima, aí o agente vai incorrer na pena do parágrafo 2º, reclusão de 2 a 6 anos. Então, não está nessa ordem que eu falei a tabela, mas eu coloquei na ordem que faz mais sentido. Então, se a pessoa não faz nada, né, a vítima, se ela não chega a fazer nada, ou se ela faz, mas gera lesão leve, aplico a pena do caput, reclusão de 6 meses a 2 anos. Se a vítima faz alguma coisa e isso resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, aplico a pena do parágrafo 1º, reclusão 1 a 3 anos. E se a vítima morre, aplico a mais grave das penas do parágrafo 2º, reclusão de 2 a 6 anos. No entanto, lembram-se que eu falei que se a vítima for vulnerável, essas penas vão mudar um pouco? Pois bem, chegou a hora de explicar. Quem são os vulneráveis para esse crime aqui? Menor de 14 anos, deficiente mental e pessoa incapaz de oferecer resistência por qualquer motivo. É interessante, são crimes que não têm nada a ver um com o outro, mas no estupro de vulnerável, os vulneráveis são exatamente essas 3 pessoas também. Menor de 14 anos, deficiente mental e pessoa incapaz de oferecer resistência. Então, é só a título de curiosidade, não sei se vocês já estudaram os crimes contra a dignidade sexual, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que são os mesmos vulneráveis. Quanto aos vulneráveis, menor de 14, deficiente mental e pessoa incapaz de oferecer resistência. Se da tentativa de suicídio, então, o agente instigou, induziu ou prestou auxílio e a pessoa realmente tentou se matar. Se dessa tentativa de suicídio resultar uma lesão corporal grave ou gravíssima e a vítima for vulnerável, o agente não vai mais responder por participação em suicídio, mas sim por lesão corporal gravíssima. Ele vai incorrer na pena da lesão corporal gravíssima, que é reclusão de 12 a 30 anos. Só um minutinho, pessoal. Então, vai incorrer na pena da lesão corporal gravíssima. Então, lembrando, vamos fazer o caminho lógico de novo. Quem são os vulneráveis? Menor de 14 anos, deficiente mental e pessoa incapaz de oferecer resistência. Se esse vulnerável, essa vítima aqui, que se enquadra como vulnerável, tenta suicídio e disso resulta lesão corporal gravíssima, o agente, que é quem instigou, induziu ou prestou auxílio, vai responder não mais por participação em suicídio, mas sim pela lesão corporal gravíssima. E se da tentativa de suicídio do vulnerável resultar morte, ou seja, o menor de 14, o deficiente mental ou a pessoa incapaz de oferecer resistência, tentou se matar e conseguiu, aí o agente, que é a pessoa que induziu, instigou ou prestou auxílio, ele não vai mais responder por participação em suicídio, mas sim por homicídio, efetivamente. E homicídio
Aqui eu coloquei a pena da figura simples, porque, em tese, ele vai responder pelo homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Mas se ficar caracterizada alguma qualificadora, alguma causa de aumento de pena, ele responde na forma mais grave. Aqui eu coloquei a forma simples, pensando que não há nenhuma qualificadora, não há nenhuma circunstância que vá piorar a situação daquele homicídio. Mas pode ocorrer, e se ficar caracterizado, vai responder por homicídio qualificado. E, por fim, as causas de aumento de pena, que são duas. Quando o crime de participação em suicídio, ou seja, induzir, instigar ou prestar auxílio para alguém se machucar ou se matar, quando esse crime é praticado por um motivo torpe, que é aquele motivo repugnante, abominável, né, completamente repulsivo, motivo torpe, motivo fútil, que é um motivo em que há completa desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do agente, ou, por fim, por motivo egoístico, vou incorrer no 122, parágrafo 3º, e a pena vai ser duplicada. E vai ser duplicada também quando a vítima for menor ou com capacidade de resistência reduzida. Aqui percebam que é a vítima menor, mas é o menor de idade que não é menor de 14 anos. Então, se for um menor de 14 anos, ele vai se enquadrar como vulnerável. E se ele é vulnerável e tenta suicídio e disso decorre lesão corporal grave, gravíssima ou morte, o agente vai responder ou por lesão gravíssima ou por homicídio. Agora, se é um menor de idade, mas que não é menor de 14, por exemplo, um menino de 15 anos, ele é instigado a se matar. E ele não se mata, mas ele se machuca muito, lesão corporal grave. A pena o agente ele vai continuar respondendo por participação em suicídio, mas a pena dele vai ser duplicada. Mesma coisa para quem tem capacidade de resistência reduzida. Por quê? Quando a pessoa é incapaz de oferecer resistência, zero chance de oferecer resistência, aí ela se enquadra como vulnerável, e sendo vulnerável, daí o agente vai responder ou por lesão grave, ou por lesão gravíssima, ou por homicídio. Aqui, nesse caso, a pessoa até tem alguma força, alguma chance de oferecer resistência, mas é uma chance reduzida. Ela não está com a sua capacidade física ou mental 100% para resistir mesmo, assim. Mas ela ainda consegue tentar resistir. Como ela consegue, de certo modo, resistir, mas é uma resistência reduzida, também o agente vai incorrer na pena da participação em suicídio ou automutilação, mas com a pena duplicada. Encerramos por hoje a nossa monitoria, então eram esses pontos que eu queria revisar com vocês. Eu já tinha dado uma linha geral desses crimes lá atrás, e agora que dá uma aprofundada, especialmente na participação em suicídio, fiz as tabelinhas para dar uma facilitada para vocês. Lembrando que a monitoria é só um brilhinho, só um glitterzinho que a gente joga por cima do que o professor lecionou em aula. E o que o professor leciona em aula também é só a ponta do iceberg. O aprofundamento no conhecimento vai ser trazido por meio da leitura da doutrina, resolução de questões, prestar atenção na aula, nos detalhes que o professor traz. Então, a monitoria ela serve apenas para ajudar vocês a revisarem para as provas e para rememorar conteúdos que vocês já estudaram em sala e já estudaram ou deveriam ter estudado pelos livros. Reforço sempre as minhas indicações: Direito Penal Esquematizado, do André Stefan, com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Eu gosto muito do esquematizado, ajuda muito, principalmente as questões, né, para a gente relembrar conteúdo para as provas, enfim. E para estudar aprofundadamente, gosto muito do curso de Direito Penal. Parte especial, agora vocês usam a parte especial, né? Eu, agora no terceiro ano, estou usando legislação penal especial, porque a gente está vendo crimes que constam em outras legislações que não o Código Penal. Mas vocês, do terceiro semestre, ainda estão na parte especial, então usem a doutrina aprofundada do Vitor Eduardo, que é muito boa, eu gosto bastante. Usem a doutrina para estudar e usem o esquematizado para fazer as questões, acho que é o combo perfeito. Vão às aulas, prestem atenção. O Fred é um professor excelente, gosto muito do jeito que ele leciona. Eu tive aula no terceiro semestre com a Luzia, mas o Fred é igualmente bom. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não, podem me mandar um e-mail, podem me procurar na faculdade. Atenção sempre ao horário, especialmente no horário noturno, que é meu horário de aula.
mas fico aqui à disposição para ajudá-los. Espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima monitoria.